Hi, I'm Arthur. Antes de começarmos a matéria de hoje, eu preciso verificar se você usa corretamente o verbo have, ter. Lembrando que E final quase nunca tem som e o V faz a corda vocal vibrar. Fala vá, vá, viu, vivi. Arreganha a boca e uma sílaba só. Have, have. Ok, repeat. To have, I have, he has. Lembra que eu coloco o S quando estou afirmando com he, she, it no presente? O caso do verbo have, ele muda mais. Ele sai de have para has. Lembrando que a é o artigo uma. A house, uma casa. A bike, a car, a plane. Então, quando eu digo tenho um carro, repeat after me. I have a car. O mais claro que você pode falar I have a car. Fica estranhíssimo, fica artificial? Fica, mas no começo só tem que se comunicar. Agora, você tem que saber que o nativo emenda e fala have a. Repeat, have a. Have a. I have a car. I don't have a bike. Do you have a house? Yes, I do. No, I don't. Lembrando então que quando tiver na afirmativa com he, she, it, o have vira has, som de Z. Repeat, Zazá viu Zezé. Has. E nós vamos emendar. Has a car. Has a house. Has a bike. Dá pra gente pensar em reza por mim, como seria reza, mas reza. É mais ou menos assim. Só quando eu estiver afirmando no presente com he, she, it. Negando e interrogando, nós já temos does. Aí não pode ficar subir para cima, descendo para baixo. Quando eu ponho has, he, she, it, afirmando no presente. Repeat. My father has a car. My father doesn't have a bike. Does your father have a house? Som de Z agora, hein? Yes, o primeiro é o som de S no yes, mas o does, zazá, som de Z. Yes, he does. No, he doesn't. O tempo verbal present perfect é muito usado na língua inglesa e, em geral, o brasileiro reclama muito, mas eu sei por quê. É porque ele dá uns 4 tempos verbais diferentes em português. Então, nós não podemos ficar muito apegados à tradução ao pé da letra. Tem que entender o uso. Mas antes de nós partirmos para isso, eu preciso fazer uma preparação, como se fosse adubar a terra. O verbo em inglês, se eu tivesse que dizer as coisas mais fáceis da língua inglesa perto de português, são tempos verbais, conjugação e pronomes pessoais. Acho de uma facilidade, mas muito mais fácil que em português. Há coisas muito mais difíceis. Por exemplo, a diferença entre a escrita e a fala é uma coisa absurda. Um americano ou inglês, ele tem na frente de cada palavra no dicionário como é que se lê. Porque se ele nunca ouviu, não é como nós que abre o Aurélio e sabe como é que fala. Não, ele tem que ler lá os símbolos fonéticos e saber como é que fala aquilo. Então, isso, a relação entre a escrita e a fala em inglês é muito mais difícil que em português. Entretanto, conjugação verbal é muito mais fácil, é quase que matemática. Em inglês, o verbo tem 3 partes, onde ele nasce, que a gente chama de base ou infinitivo sem to, o passado e o particípio passado. Eu coloquei aqui as colunas para você entender, e ele nasce sem o to. Lembra, o verbo morar, live. No passado, pôs ed, lived. Se o verbo for regular, o último é igual ao do meio, lived. Ok? Repeat. Live, lived, lived. Play, played, played. Ó, study tem 2 sílabas, mantém com 2 no passado. Study, studied, studied.
Para você perceber, eu coloquei lá em cima como I live, eu moro. I lived, eu morei. Esse último lived, particípio passado, é como se eu tivesse dito um tenho antes. Então dá tenho morado, tenho jogado, tenho estudado. Lembrando que o verbo regular, a terceira coluna é igual à segunda. E um verbo irregular, aí você tem que ir para a tabela e memorizar mesmo, igual tabuada. As três partes podem ser iguais, as duas últimas podem ser iguais, as três podem ser diferentes. É memorizar. Repeat. Hurt, hurt, hurt. Buy, bought, bought. Eat, ate, eaten. O americano, em geral, ele dá uma engolida nesse, ele fala eaten. Se você não der conta por enquanto, tudo bem, fale eaten, eaten. Mas esteja preparado para ouvir eaten. Repeat. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Repeat. Drink, drank, drunk. See, saw, seen. Então, se eu digo I see, eu vejo. I saw, eu vi. I have seen, eu tenho visto. Continuemos. E final não tem som. N final, nananenê. S seguido de consoante, para mim esse é o som mais difícil da língua inglesa, porque brasileiro coloca um I, a gente tem a tendência para colocar um I antes, porque não existe S seguido de consoante no começo de palavra em inglês. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. O presente perfeito, esse tempo verbal que eu falei que em geral o brasileiro acha difícil, mas vocês vão ver que é só no começo que parece estranho. Depois que você se desapega da tradução ao pé da letra e vai para o uso, fica muito mais fácil. Ele é formado pelo have, o verbo have, I have, you have, he has, para he, she, it, e a terceira coluna do verbo. Lembra, quando o verbo é regular, live, lived, lived. A terceira é igual à segunda. Quando ele é irregular, eu tenho que memorizar como tabuada. Speak, spoke, spoken. É assim que ele é formado. Há umas expressões que são fundamentais que a gente saiba antes de começar a estudar o Present Perfect. Por quê? Nós vamos usar Present Perfect quando a ação começou no passado e continua até agora. Então, se eu disser assim, moro aqui há 10 anos, esse A com H mostra que eu comecei lá atrás e continuo até agora. Moro aqui desde que nasci, esse desde mostra que eu comecei quando nasci e venho morando até agora. Então, nós precisamos dessas expressões. Repeat. For 2 weeks. For 2 months. Months, uma sílaba só. For 2 years. Year, tem dois sons de I, tá? Ó, ear sozinho é orelha. Esse daí, em câmera lenta, seria assim. Year. For 2 years. For a long time. In a long time. Since. Eu já escreveria aí I igual de milk e riscaria esse E final para você não ficar querendo falar outra coisa. Repeat. Since. Since I was born. Since I was 10. Agora esse how, de como vai você? How are you? How are you? Repeat. How long? How long? Lately. Eu já colocaria A em cima desse A. Lately. Repeat. Lately. It's easy.